Bom dia a todos, bom dia a quem tem interesse sobre direito penal, direito processual penal, sobre direito à defesa, sobre direitos usurpados da defesa, sobre direitos da pessoa presa, enfim, tudo que um advogado criminalista faz. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, eu já fiz até uma conversa sobre indulto, hoje eu quero falar mais, porque para mim o indulto é um tema importantíssimo e todo o final de ano eu fico ansioso para saber o que virá no decreto de indulto. O último ano de 2022 veio um decreto de indulto bom. Eu achei que aquele decreto foi bom, até me surpreendeu. E sobre alguns aspectos, esse decreto de 2023, do atual presidente da República, também veio bom, mas ele não tem que nem no outro, ele deixa que para aplicar o indulto, que a pessoa tenha cumprido alguma coisa. Então não é assim, e já no anterior de 2022, em determinados casos, cumpriu o requisito, a pessoa talvez não tenha nem entrado no início do cumprimento da pena e já foi aplicado o indulto. Então, às vezes as pessoas falam, o governo tal é mais tranquilo, o governo tal é mais... Não dá para prever, não dá para qualificar, não dá para dizer, fixar uma regra, tá? O indulto, agora, tem sempre assim, para crimes não violentos, com grave ameaça, crimes hediondos não é permitido. Mas, enfim, vamos trabalhar em dois conceitos inicialmente. O que é um indulto? Né? Primeira pergunta, o que é um indulto coletivo? Indulto coletivo é um perdão total da pena concedido pelo presidente da República, que é o chefe do executivo, mediante decreto. Então, ou seja, o presidente da República entende que tais crimes, tais condenações devem ser perdoadas. Esse é o indulto. Ele coloca alguns requisitos para sua aplicação. O que é comutação da pena? Comutação da pena é o indulto parcial. Tá? Então, sob determinados requisitos, existe uma retirada, uma diminuição da pena ali. Então, esse decreto veio a comutação, uma comutação bacana, boa, que vai trazer uma melhora muito grande aí no sistema prisional. E por que existe o indulto? Porque o sistema está muito abarrotado, pouca gente sabe, mas falam, o Brasil não prende. O Brasil prende. O Brasil pode ser que até às vezes demore para isso, mas que ele prende. De repente sai uma sentença contra alguém, fez todos os recursos, é para cumprir. Então, não se pode afirmar categoricamente que o Brasil não prende. É a terceira maior população presa do mundo. Então não é pouca gente, não. Nós perdemos para a China e nós perdemos para os Estados Unidos. Então é grande, é gente pra caramba. Então ele desafoga o sistema até para dar eficiência. Precisa da eficiência, precisa da velocidade. As várias das execuções tá um juiz lá analisando o dia inteiro questões de pena, ele não dá conta. E fora que uma vara de execução criminal não é uma coisa simplesinha, só papel. Não. Existe homologar estudo, julgar uma falta grave, denúncias de violações. Então, tem muito trabalho. Então, às vezes, quando você desafoga o sistema, você traz mais eficiência e deixa as situações graves para serem cuidadas. Por isso que o indulto é tão importante. Então vamos trabalhar um pouquinho no decreto 11846. É um decreto para quem tiver curiosidade de ler, quiser aprender um pouquinho, entra lá no planalto.gov.br, legislação, lá tem tudo. Lá é a fonte para ver legislação, fazendo uma parte. Eu não uso mais código impresso, até por quê? Porque aqui está sempre atualizado. Teve até a questão da lei 14.811, ali, que teve uma atualização no dia 8 de janeiro,
Eu entrei até não tinha atualizado o Código Penal, mas deu algumas horinhas e já atualizou. Então aqui realmente é onde está a legislação mais atualizada, mais importante. Então vamos ler junto aqui. O indulto coletivo e a comutação da pena concedidos às pessoas nacionais imigrantes não abarcam as que tenham sido condenadas. Primeiramente, por crimes hediondos, a Lei 8.072 de 90, lei que eu posso até falar antiga. Quais os crimes que estão nessa lei? Primeiro, eu vou falar aqui porque ela já exclui indulto, se tiver cometido algum crime aqui, já exclui o indulto, a comutação da pena, e não adianta que não vai. Não vai. Então, homicídio, o homicídio qualificado, então, o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Então, o homicídio permite comutação da pena? Permite. Homicídio simples, tá? O homicídio qualificado não. E nem indulto. E o indulto não permite, porque o indulto não permite crimes com lesão e ameaça à pessoa, ou violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo da lei, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ou que resulte em morte. Então, acabou. Teve uma lesão corporal grave, uma lesão corporal que resultou em morte, também não vai caber o indulto. Roubo, daí tem as suas circunstâncias, né? O qualificado, circunstância com emprego de arma de fogo, qualificado, resultado morte, então o latrocínio não cabe. Agora, o roubo simples, caberia uma comutação? Caberia. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, também não cabe. Extorsão mediante sequestro, estupro, artigo 213, estupro de vulnerável, artigo 217, epidemia com resultado morte, então o artigo 267, parágrafo 1º, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o favorecimento à prostituição ou de qualquer forma a exploração sexual de criança, adolescente vulnerável, furto qualificado com emprego, já está aqui, se repete, né? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, esse entrou agora, tá? Ali a lei 14.811. O sequestro, cárcere privado cometido com menor de 18 anos também entrou agora. Tráfico de pessoas também entrou agora. Até o decreto de indulto faz a exceção dessa aqui, elencando, enumerando, mas já estão na lei de crimes hediondos. Enfim, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, crime de genocídio, comércio ilegal de armas de fogo, crime de tráfico internacional de drogas, crime de organização criminosa, os crimes previstos. Então essa lei é assim, é uma lei que deve-se saber quase que de cabeça, tá? Então é importantíssima para quem milita na área criminal. Segundo crime que está lá na lei de crimes hediondos, mas que o decreto de indulto preferiu colocar claramente, é o crime de tortura, tá? Tá ali, ó, bem claro. Outro crime, que agora eu vou um pouquinho mais rápido, senão a gente não vê, fica 5 horas aqui, é o crime de lavagem de dinheiro. Então, o crime da lei 9.613 de lavagem de dinheiro. Os crimes de lavagem de dinheiro, condenar apenas a superiores a 4 anos, não cabe indulto, tá? Cabe indulto para crimes de lavagem de dinheiro inferiores. Então o cara foi condenado, ali uma peninha de 3 anos, cabendo dentro das hipóteses do indulto, cabe o indulto. Superiores a 4 anos, não. Crimes de terrorismo, crimes do artigo 312 a 319 do Código Penal, que tratam dos crimes contra o patrimônio público, mas daí também faz a régua dos 4 anos,
Crimes da Lei 7716, que tratam dos crimes de preconceito, de raça ou de cor. Então, a pessoa que tenha sido condenada por qualquer tipo de crime que envolva preconceito, não cabe indulto. E aqui vem de encontro a tudo que a Constituição prega, que os brasileiros estão defendendo. Praticou qualquer crime referido nessa seara, foi lá e discriminou alguém de cor, ou foi lá e discriminou alguém em razão da origem, ou foi lá e discriminou, não vai ter indulto. Terá que cumprir a pena conforme as regras da lei de execução penal. Duas questões que também adentraram na proibição de aplicação do indulto: reduzir alguém à condição análoga de escravo, não tem discussão, não se aplica indulto, e o tráfico de pessoas, sem discussão. Tornou-se tráfico de pessoas, crime hediondo, tráfico de pessoas menores, mas já é proibida a aplicação de indulto. Eu vou assim mais rápido agora, que daí trata um pouquinho dos crimes penal militares, daí fazem exceções. Importante também que a lei de crimes ambientais, somente os crimes, as penas aplicadas à pessoa jurídica, que daí existe uma discussão muito grande do direito penal, se aplica ou não aplica pena, mas uma empresa teve uma condenação de multa ou lá de atividades restritas, não se aplica o indulto. Tá? Os demais se aplicam. Tá aqui que, dependendo dos critérios lá do artigo 2º, ele será aplicado. Esse ano entrou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, os crimes de violência contra a mulher, esqueça, não é aplicado indulto. Então, caiu na Maria da Penha, filho, vai cumprir a pena. Lei 12.850, organizações criminosas, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente também não vão ter indulto, e o tráfico ilícito de drogas. Então, artigo 33, artigo 34, artigo 40, daí não tem choro. Cabe indulto no tráfico privilegiado. Tá? O ano passado, em 2022, 2 anos atrás, o tráfico privilegiado ele veio de uma forma expressa. Então, no decreto, cabe, acabou. Esse ano não. Esse ano deixou assim como uma interpretação residual. Então você deixa ali, não está proibido expressamente, então está permitido. Vamos tratar um pouquinho agora das hipóteses do indulto, né? A hipótese do inciso 1º do artigo 2, segundo. Condenados à pena privativa de liberdade não superior a 8 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não substituída por crimes por penas restritivas de direitos ou por multa, não beneficiados com a suspensão do processo, que tenham cumprido 1/4 se não reincidentes e 1/3 se reincidentes. Então vamos lá. A pessoa foi condenada por um crime sem violência ou grave ameaça. Exemplo, furto. E pegou uma pena não superior a 8 anos, de 8 anos para baixo, que não tenha sido beneficiada por penas restritivas de direito ou multa. Então ele pegou lá 5 anos no regime semiaberto, cumpriu 1/4 se não reincidente, pode ser liberado. Também interessante aqui esse indulto, que condenados a pena privativa de liberdade superior a 8 anos e não superior a 12 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido 1/3 da pena se não reincidentes e metade da pena se reincidentes. Então os critérios de aplicação é praticamente igual ao inciso anterior, só vai ter que ajustar. A grande diferença desse indulto para o indulto anterior é que esse indulto quando o juiz ele unifica as penas que vêm
geralmente os valores de pena altos, né? Então, cometeu 3, 4 condutas, foi condenado nas 3, 4, soma-se e daí o juiz aplica. Aqui não tem nada a ver com regime prisional, tá? E para determinar regime prisional é um caminho muito longo. Condenados à pena privativa de liberdade por crime praticado sem violência ou grave ameaça, que tenham completado 70 anos de idade e cumprido um quarto da pena ser não reincidentes e 1/3 da pena ser reincidentes. Então, pessoas com mais de 70 anos. O decreto de indulto segue uma linha interpretativa que vem lá da nossa Constituição, do Estatuto de Idoso, que também dá preferência, e aqui também dá preferência àquele que está cumprindo uma pena. Né? Então, não tem nada de novo. Por isso que o indulto tem que pegar a pena aplicada e ir analisando cada item encaixando. Tá? Para as mulheres condenadas à pena privativa de liberdade, superior a 8 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça, que tenham filho ou filha menor de 18 anos, ou de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência, até 25 de dezembro, que tenham cumprido 1/4 da pena, se não reincidentes, e 1/3 da pena se reincidentes. Sempre também indo na esteira da proteção das pessoas que dependem de alguém para cuidar, principalmente criança, e aqui o conceito de criança, ele vai, na verdade é filho, né? Ele não está usando conceito, vai até 18 anos de idade. Inciso 7. Mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a 8 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça. A pessoa que tem um filho ou filha menor de 18 anos, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência que tenham cumprido até 25 de dezembro. 1/5 da pena, se não reincidentes, e 1/4 da pena se reincidentes. Então aqui, do artigo anterior só mudou a proporção. Então o outro era 1/4, virou 1/5, e o outro era 1/3, virou 1/4. Tá? Então, como que se calcula isso? Soma-se e divide pela fração. Então lá deu 5 anos, 5 vezes 12 dá 60, né, se não me engano, vamos ver aqui daí divide pelo valor, 1/3, 3 ou 4, daí você tem o valor em meses, tá? Então, por isso que é bom. E o CNJ tem uma calculadora de penas, tá? Então ele ajuda muito. A outra hipótese, condenados a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos por crime praticado sem violência e grave ameaça. Sempre repete. Que tenham cumprido 1/3 da pena se não reincidentes e metade se reincidentes. Estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam com livramento condicional. Aqui ele vai tratar da questão do livramento condicional, da questão do regime aberto, semiaberto, e que tem um trabalho externo no mínimo. Então ele vai privilegiar os presos que estão se ressocializando, que estão cuidando da cabeça, estão já trabalhando para voltar à sociedade. Eu acho também muito importante, agora vamos ler o da multa, né? Condenados à pena de multa, ainda que não quitada, independente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente, com pena restritiva de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais de débito com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministério do Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor. Então, o que todo esse parágrafo longo significa? Significa que as multas que tenham um valor de execução da fazenda, ou seja, até 20 mil reais. O juiz foi lá e caneteou uma multa de 5 mil, cabe indulto. O juiz caneteou uma multa de 18 mil, cabe indulto. O juiz colocou uma multa de 22 mil, diretamente, não cabe indulto.
Ah, e quando que cabe nessa multa de 22 mil? Quando você comprovar que não tem condições de pagar. Ah, o juiz caneteou uma multa de 50 mil. Tem que verificar se a pessoa tem, comprovadamente, ela não tem condições de pagar. Se você tem condições de pagar e foi aplicada uma multa de 100 mil, vai ter que quitar. Se você não tem meios de comprovar que você não tem condições de quitar, você vai ter que pagar. Como que eu provo que eu não tenho condições de pagar? Pela tua situação no mundo, tá? Não estou conseguindo trabalhar, não estou tendo renda. São formas de demonstrar que você não tem condições de quitar. Também o indulto insere no inciso 11 quem tenha paraplegia, quem tenha tetraplegia, quem tenha monoplegia, daí cada caso é um caso. Acometidos por doença grave, permanente ou crônica, e quem tenham, esse é novo, transtorno de espectro autista severo, nível 3. Como que eu digo que essa pessoa tem complexo de transtorno de espectro autista severo, nível 3, com laudo? Como que eu faço esse laudo? Para quem tem condições financeiras, pode contratar um médico especialista para emitir o laudo, e quem não tem, solicita na instituição prisional que tem que ser feito. Tá? Agora eles falam um pouquinho do questão de semiaberto, de restritiva de direitos. Quem tiver cumprido uma parte também tem direito. Eu estou pagando pena comunitária. Se você está pagando pena comunitária e tenha cumprido 1/3, se não reincidentes, e metade sem reincidentes, você tem direito a indulto. Então eu estou pagando horas lá na escola e cumpri já 1/3 e não sou reincidente, você tem direito a indulto. Eu já cumpri metade, sou reincidente, tem direito a indulto. Eu não vou agora entrar nos demais, que são todos aspectos que é mais direitinho. Então, cada um que está querendo pleitear seu indulto, ele tem que procurar uma pessoa para orientar e ver se cabe. A própria vara também pode fazer isso, mas acredito que não farão. Então, tem que realmente pegar um profissional. Tá? Eu quero falar um pouquinho da comutação da pena, que tão importante, ou se não mais importante, que o indulto é a comutação da pena, o perdão parcial, que tem seus critérios definidos ali no artigo 3º. E ele não faz restrição que nem o indulto, né? Ele vai diretão, né? Faz um apanhado de geral. Então vamos ler junto aqui. Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida dia 25 de dezembro de um quarto, se não reincidentes, só ele muda a ordem da redação, né? E de 1/5 se reincidentes. As pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena. Então, pessoas privativas de liberdade é todas, tá? Não necessita o regime, não está linkado ao regime. Então pode ser fechado, semiaberto ou aberto. E que não tenham sido beneficiados pela suspensão condicional da pena, e que até a referida data tenham cumprido 1/5, se não reincidentes, e 1/4 da pena ser reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos para o decreto para receber indulto. Então, quem tem direito à comutação da pena? Quem não recebeu indulto e que não tenha cometido um dos crimes previstos no artigo 1º. Daí, desse jeito, cabe o indulto. A comutação da pena. É uma matéria que eu gosto muito, indulto, esses decretos. Eu chego realmente no final do ano, eu fico ali nervoso para ver o que sai. Porque depois que você defende uma pessoa, essa pessoa acaba sendo condenada. Porque, vamos ser sinceros, tem casos que as evidências são grandes, se vai minorar a situação. E o processo de execução penal é onde também você tem uma atuação muito gratificante e que faz a diferença. Que realmente faz a diferença. Porque o sistema ele quer
quer que haja parece que assim, uma punição mais grave para crimes violentos, crimes que realmente a pessoa chegou num ponto que ela talvez não consiga conviver em sociedade. E o indulto serve para isso, tá? Então, para fazer esse filtro e deixar que o sistema trabalhe nas pessoas que têm que estar lá. Espero ter sido claro, sempre estou aqui para ajudar, sempre estou aqui para tentar esclarecer. Esse é um trabalho que eu gosto muito e contem comigo, tá? Muito obrigado, espero não ter sido longo e chato.